Folha no Ar, primeira edição, e estamos recebendo a visita aqui no estúdio do delegado da 146ª Delegacia em Guarulhos, Dr. Pedro Emílio Braga. Bom dia, Dr. Pedro Emílio. E mais uma vez, bom dia, Arnaldo. Bom dia, Luísio. Bom dia, Marco Antônio. Antes da gente começar aqui a conversar com o Pedro Emílio, eu só queria fazer uma ressalva de um assunto que está em destaque também hoje na capa da Folha da Manhã, que foram 2 assaltos ontem em São João da Barra com reféns, né? Um na praia de Gruçaí, 2 praias muito frequentadas por campistas, diga-se de passagem, praia de Jatafona e Gruçaí, uma dinâmica muito parecida, num intervalo de tempo muito curto. Eu não tenho dúvida que a polícia já está investigando. A delegada Madeleine, que é a 3ª passagem dela para São João da Barra, sempre consegue elucidar esses crimes e tem um empenho total na elucidação desses crimes para dar uma resposta à sociedade. E a Polícia Militar informou ontem que desconfia que tem a relação nos 2 casos. Em Gruçaí, foi na Avenida Liberdade, principal endereço lá de Gruçaí, foi um advogado que foi feito refém. Já em Atafona, aconteceu no bairro Carrapicho, que é um bairro que a violência é mais presente, mas mesmo assim, um caso desse, na madrugada de segunda-feira, causou muita repercussão lá em São João da Barra. Só deixar registrado esses 2 fatos que aconteceram, os 2 na madrugada de ontem, no intervalo de apenas 2 horas. Então, é muito provável, né, por mais que a gente não tenha conhecimento técnico para falar isso, mas é muito provável que tenha relação, sim, um caso com o outro, porque as dinâmicas são muito parecidas e pelo intervalo de tempo e a proximidade pode ter sido realmente o mesmo grupo que tenha realizado esses crimes. Mas mudando agora na questão de segurança, né, falando aqui da 146, a gente fala de um fato negativo, infelizmente, lá de São João da Barra, mas a gente fez um levantamento aqui, vou começar com os números, delegado. Esse primeiro trimestre de 2019, a gente tem uma redução muito grande de homicídios em Campos de maneira geral. Por exemplo, só na área de Guarulhos, em 2018, no primeiro trimestre, esse dado é um dado do ISP, do Instituto de Segurança Pública, foram 50 homicídios. Quando você pega esse ano de 2019, o primeiro trimestre, primeiros 3 meses, com dados do ISP, complementando com dados da Folha, porque os dados de março do ISP ainda não estão disponíveis, são 20 homicídios. Pode ser que tenha aqui uma divergência, mas nunca passa de 1 ou 2 homicídios. São 21 o número fechado. Por exemplo, tem 21, 22. Entre 21 e 22, né? O que o senhor atribui aí ao trabalho que foi desempenhado, como foi o trabalho desempenhado na 146 para reduzir esses números de homicídios na área de Guarulhos, considerada uma das mais violentas do estado do Rio de Janeiro, não só aqui da nossa região? Bom, primeiramente, bom dia aos colegas aqui no estúdio, bom dia a todos os ouvintes, né? É um prazer, uma honra estar aqui neste início da Folha FM agora. Então, especificamente sobre o trabalho, né, eu acredito que o grande desafio em segurança pública em Guarulhos, parece inclusive óbvio, até para pessoas que não estão envolvidas na área, é atingir uma efetiva redução nesse índice de mortes violentas que temos observado nos últimos anos. Então, quando de nossa assunção do cargo de titular da unidade, agora no dia 7 de janeiro, buscou-se uma política criminal de enfrentamento no sentido de dar efetividade, né, esse resultado, de atingir efetivamente essa redução. Então, foi iniciado o projeto Guadalajara, né, que já conta com 2 fases. Tivemos já a Guadalajara 1, Guadalajara 2, além de outras medidas e diligências de captura específicas de caso a caso. Então, buscou-se combater e reprimir especificamente o crime de homicídio, né, sobretudo aquele decorrente do desempenho da atividade narcotraficante na área, o que esperamos e que já vem se comprovando, né, resultará diretamente na redução desse número de homicídios. Então é importante salientar todo o trabalho que foi feito e salientar também que ele não é feito só pela Polícia Civil, né? A gente o trabalho que a Polícia Militar vem desenvolvendo na área também é muito bom, através do comandante Biapina.
Então, os números também da unidade são relevantes e valem ser salientados, né? Nós trabalhamos já com cerca de 65 indiciamentos, apenas se considerarmos os crimes de homicídio, né, 65 indiciamentos ocorridos apenas este ano, após essa data de 7 de janeiro. Né, para quem nos ouve em casa e não entende do que se trata, né, indiciamentos nada mais são, né, do que a atribuição de um crime formalmente a alguém específico. Né, então, são pelo menos 65 autores de homicídio responsabilizados efetivamente por essas práticas delituosas. No mesmo período, nós tivemos aí mais de 50 presos na unidade em diversas modalidades criminosas, né, sendo pelo menos 25 envolvidos em crimes de homicídio. E, como nada é à toa, nós começamos a encontrar agora, pela primeira vez, né, em muito tempo, uma redução efetiva nesse índice de homicídios. Em janeiro nós tivemos, né, nós salientávamos aqui que são 22 homicídios ocorridos esse ano, mas vale salientar que apenas no mês de janeiro foram 15. Né? Então, tivemos um janeiro ainda difícil, né? E acredito que a partir né, das estratégias desenvolvidas tanto por Polícia Civil quanto por Polícia Militar, nós começamos a paulatinamente encontrar uma melhora desses números, tendo 5 homicídios no mês de fevereiro e somente 2 no mês de março. Né? Vale salientar, inclusive, que o segundo ocorreu agora em vias do término do mês, foi no dia 30, se eu não me engano. Então, e vale também frisar aqui, né, que passamos 20 dias sem uma morte violenta em Guarulhos, né, que é o maior interregno sem uma ocorrência de homicídio desde a criação do ISP, né, há cerca de 20 anos atrás, e eu me refiro a isso como um marco, já que a partir de então passou-se a registrar estatísticas da forma como fazemos hoje. Nesse caso do último homicídio de março até, né, foi em Conselheiro Josino. Parece pra gente que acompanha esses dados de homicídio que não tem relação com a guerra do tráfico, que se concentra mais em outra região do Guarulhos. Seria mais ou menos isso mesmo? É sempre complicado a gente conversar sobre investigações em andamento, especialmente investigações recém-iniciadas. Né? Então, não gostaria de manifestar agora qualquer dado sobre motivação, né, sob pena da gente, de alguma forma, comprometer as investigações. Mas, certamente, a 146 trabalha no caso e, inclusive, já com uma linha de investigação. Bom dia, Pedro. Eu acho que você deve ter visto, participei de um debate sobre segurança pública, fui mediador ali no dia 28, no aniversário da cidade. Foi na quinta-feira, não é isso? Quinta-feira? Isso. No Museu Histórico de Campos. Dois policiais federais, né? O Roberto Shoa, um pesquisador sobre segurança pública, que não quer dizer, tá em Campos, mas não é de Campos, é do Rio. O Sandro Araújo, que além de policial federal, é vereador pelo PPS em Niterói. A professora da UENF, Luciana Soares, e nosso amigo comum, Felipe Drummond, advogado criminalista e professor de direito penal. E uma das coisas que foi falada lá é que, assim, o mediador, ele não pode muito emitir opinião, ele é mais... É meio de papel do Marco aqui. Ele faz correr, mas ele não emite muita opinião. Mas uma coisa que foi falada, e logicamente não vou dizer quem falou, porque não pude falar na hora, foi a consequência prática da prisão, do carceramento, foi muito questionado lá. Quer dizer, mas eu fiquei com vontade de citar esse caso específico, porque é um caso local, mas não pude, mas fiquei pensando, vou entrevistar o Pedro na semana que vem, vou levantar essa bola. Qual o papel, você chegou já com o Nolita preso, né, assumiu a titularidade da 156 e com 4 comparsas que parece do primeiro time dele, né, preso por conta daquela passagem com a menor de uma outra comunidade vizinha. Eles pegaram, torturaram, constrangeram, não chegaram a estuprar, né, as vias de fato, mas foi uma coisa bárbara e tal. Quer dizer, o encarceramento
nesse caso, pelo menos, ele teve uma consequência prática para ajudar a reduzir a violência em Guarulhos, porque tudo parece que começou quando o Nolita, que era apontado como chefe do tráfico ali na Santa Rosa, ele se nega a aceitar uma junção entre duas facções criminosas. Eu gosto dessa coisa da primeira-ministra da Nova Zelândia de não citar, para não dar importância demais, mas duas facções criminosas do Rio, ao qual ele não aceitou, e a partir daí foi gerada toda aquela violência. Pergunto eu, o encarceramento de Nolita e dos 4 compassos dele ajudou a diminuir essa violência em Guarulhos? Ou é irrelevante? Bom, Aloysio, essa questão envolve inclusive uma premissa, né, mais ampla, que diz respeito, né, ao efeito do encarceramento, né, efetivo dentro de um cenário de segurança pública. Mas eu acredito que sim, que realmente faz diferença. Inclusive nós temos visto a redução do número de homicídios nesse ano, que eu reputo, né, diretamente ligada ao encarceramento de diversos indivíduos, né, que ali praticam crimes de forma contumaz, como era o caso do Nolita, né? Como você bem citou, a partir da rearrumação do cenário organizacional, né, dessas associações narcotraficantes, uma rivalidade entre ele e um outro líder conhecido do narcotráfico da cidade, né, exatamente, acabou por iniciar uma nova guerra, o que a união que, em tese, segundo eles, faria a paz entre as facções, acabou por deflagrar uma guerra ainda mais sangrenta do que a que estava posta. Né, em função dessa rivalidade, ele muda de facção, né, e começa um enfrentamento, sobretudo na área de Guarulhos, com a facção que outrora era a dele própria, né, mas em função dessa rivalidade com o Fiuza. Enfim, nós observamos, né, tivemos por estratégia esse ano, vou dar aqui como exemplo, respondendo a sua pergunta. Nós tivemos por estratégia esse ano iniciar o trabalho com intensidade, né? Foram realizadas operações semanais de capturas, né, e também focadas em retirar esses líderes narcotraficantes, principalmente os líderes, né, que ainda se encontravam em liberdade e com total autonomia de se comunicar com os demais integrantes, seus subordinados na hierarquia do tráfico, para assim passar ordens, né, de mortes, etc. e tal. No período foram capturados 5 líderes de facções em Guarulhos, que não há necessidade de citar, inclusive o principal líder da mais violenta delas. A maioria dessas prisões ocorre até início de fevereiro, né? Coincidentemente, a partir do momento a gente enxerga a redução mais acentuada desse número de homicídios. É claro que a gente sabe que esse sistema não é perfeito, e não é perfeito fundamentalmente porque nosso país, né, eu posso dizer, nosso país ainda falha em cessar totalmente a comunicação desses líderes com os integrantes de suas facções. Então, a gente sabe que a gente não vai conseguir impedir que as ordens sejam passadas de forma excelente, mas certamente é um golpe duro retirar essas pessoas das ruas, né? E obviamente a realidade penitenciária traz uma série de dificuldades neles em manter a gestão das suas forças criminosas. Então acredito sim que faz bastante diferença e que precisamos prosseguir dentro dessa política, ainda que uma política de curto prazo. Né? Aí a gente poderia estender aqui, não sei se é a intenção, o debate até diversas outras questões que analisam o cenário de forma mais macro, né? Mas eu penso que em termos de segurança pública precisamos sim retirar essas pessoas do convívio. Eu tenho uma pergunta, delegado. Nós vimos recentemente, ano passado, e até de uma forma sarcástica, alguns delegados no Brasil extravasando a tristeza, a frustração de um trabalho tão bem feito de inteligência, de captura e de risco que a polícia corre,
e de repente aquele capturado, depois de anos de trabalho, é solto de uma forma assim mágica. O que você acha que isso tem prejudicado o trabalho? Porque hoje a polícia no Brasil tem um nível de inteligência incomparável com o que a gente poderia imaginar 30 anos atrás. Hoje vocês têm um nível profissional muito grande e é atrapalhado por toda aquela burocracia de solta e isso aqui não foi cumprido, então a prisão é inválida. Bom, primeiramente eu acho que é preciso que todos estejam atentos, né? Porque a gente vê muito se comentar, a polícia prende, o juiz solta, etc e tal. Nenhum juiz solta ninguém porque tem afeição por criminosos, né? Ou porque gosta daquelas práticas, aprova aquilo. Né? Nem Gilmar Mendes? Nem Gilmar Mendes? Não me coloca numa situação difícil aqui, Aloysio. Mas enfim, retornando à pergunta. Em geral, os juízes, né, eles agem motivados, obviamente, aí, por parâmetros legais, né, pela verificação da presença de requisitos legais. Então, o que nós precisamos debater, na verdade, é a lei, né? A lei que trata da criminologia, da segurança pública, da persecução penal, do direito processual penal. Né? E me parece, sim, né, que o nosso país, em mão muitas vezes inversa ao que nós observamos em diversos países de primeiro mundo, é relativamente condescendente com a prática criminosa, né? A gente observa aí situações por vezes teratológicas, né, onde uma pessoa acusada de crimes extremamente graves em pouco tempo retorna ao convívio social, e o que nada mais é do que um tiro no pé na minha forma de ver. Eu penso que o Brasil necessitaria não de penas maiores. Eu acredito que o apenamento no Brasil é inclusive muito proporcional. O problema é que ele não é levado a efeito como efetivamente deveria, né? Nós temos uma série de benefícios que permitem que esse indivíduo, sobretudo aquele que não é comprometido com o tecido normativo, com a ordem, que ele retorne ao convívio e retorne às suas práticas já corriqueiras. Nós sabemos que regimes como semiaberto, que exigem naturalmente apenas 1/6 de pena em regra, o cumprimento de apenas 1/6 da pena, permite que ele passe a visitar a família na frequência de 15 em 15 dias, né, tendo em vista uma intenção de ressocialização desse indivíduo. O que nós observamos, no mais das vezes, é que a primeira visita, entre aspas, que ele faz à família, ele sai, não visita a família, retorna à boca de fumo, né, a qual ele já está envolvido há muitos anos, e passa novamente a desempenhar a sua atividade até que as forças policiais possam encontrá-lo e capturá-lo novamente, quando ele terá nova oportunidade, né, de se ver livre. Que trabalho jogado fora, exatamente. Né? Então, eu acho que enxugar gelo, Pedro? Sem dúvida. O que a polícia faz, na minha forma de ver, nada mais é do que enxugar gelo. Segurança pública passa por pela efetivação de muitos outros direitos sociais. Né? É claro que num cenário, numa localidade como Guarulhos, onde a gente observa toda a dificuldade financeira que ali está estabelecida, né? A falta de políticas públicas no local, né, a gente vai encontrar um terreno totalmente fértil à proliferação de criminosos. Então, eu penso que passa muito por buscarmos medidas, né, de efetivação de direitos sociais, principalmente educação, saúde e principalmente, em última análise, a educação. Né? Inclusive, temos visto algumas iniciativas da Prefeitura Municipal de Campos em reabrir e inaugurar escolas, né? Isso é extremamente relevante a médio e longo prazo dentro de um determinado cenário. Enfim, a gente precisa investigar por que esses traficantes, que são, na verdade, manipuladores, né, de adolescentes, de jovens carentes, por que eles estão tendo essa facilidade de conseguir essa mão de obra? Né? A vida é extremamente... a vida desses adolescentes, desses jovens envolvidos com tráfico, é extremamente difícil. Eles correm risco de vida, muitos são mortos. A vida
a expectativa deles é extremamente curta. Então, por que ainda assim eles estão se debruçando, né, a essa atividade, né? A história do risco e recompensa, o dinheiro fácil, que traz um risco muito grande. São 7 horas e 40 minutos. Vamos a um pequeno intervalo. Voltamos já com Folha no Ar, primeira edição, e a nossa conversa com o delegado Pedro Emílio Braga. Folha FM.